Aí, rapaziada, se você não me conhece ainda, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal de redação para concursos. Meu nome é Adriano Alexandre, eu sou graduado em Letras Português, especialista em revisão textual e há 8 anos sou analista em revisão redacional no Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. Também sou professor de redação para concursos no curso preparatório da minha cidade. Se você não me segue ainda no Instagram, faça essa presa lá para mim, por favor, @Adriano Alexandre, volta e meia, eu publico algum modelo de redação e dou algumas dicas de redação lá também, voltando aqui que foi muito rápido, né? @Adriano Alexandre, vai lá, me siga no Instagram, por favor. Hoje eu me direciono especificamente aos concurseiros que farão o concurso da Guarda Municipal de Manaus. Anteriormente eu publiquei um vídeo no qual eu produzia uma redação do zero para mostrar a dinâmica que eu utilizo para construir um bom texto dissertativo argumentativo e certamente aquela redação ela não tira menos de 18 pontos, beleza? Hoje eu quero comentar sobre uma possível temática. Veja que eu não estou tentando adivinhar o que vai cair, uma vez que se eu tivesse poder de adivinhação eu já teria acertado os números da Mega Sena, com certeza. Mas em se tratando de redação para concursos, a gente trabalha com possibilidades, aquilo que tem probabilidade de cair. E estava eu, em um domingo passado, assistindo meu Bom Fantástico já, pronto para dormir, quando me deparo com uma reportagem que me chamou a atenção. Me chamou a atenção porque envolvia um aspecto atualíssimo que versa sobre a questão das redes sociais e também sobre a desigualdade de gênero. Para quem já é meu aluno, sabe dessa dinâmica que eu costumo criar meus próprios temas para que o aluno fique alinhado comigo. Então, se você precisa de uma orientação assertiva para construir um bom texto dissertativo argumentativo, você pode me chamar no meu WhatsApp, o link lá no Instagram, fazer o seu orçamento para ter um bom direcionamento para construir uma boa redação do seu concurso, beleza? Então, eu estava lá assistindo o Fantástico e me deparei com essa reportagem que me chamou a atenção. Já na segunda-feira, eu fiz a coletânea dos textos que estão presentes aqui e elaborei uma frase temática para os meus alunos e quero mostrar hoje para vocês. Vou começar a desenhar um projeto de texto que pode ser defendido em caso de essa temática vir no concurso da Guarda Municipal de Manaus, beleza? Quando você senta para fazer a redação, você vai se deparar, evidentemente, com os textos motivadores. Você precisa ler o texto motivador para que você tenha um esclarecimento, para que Deus coloque a mão lá na sua cabeça e ilumine os caminhos da sua redação. É necessário, é essencial e obrigatório você ler o texto motivador, beleza? Texto 1, vamos lá. Um rapaz de 20 anos foi preso na manhã desta quarta-feira 10, suspeito de cometer stalking, perseguir e importunar pela internet diversas mulheres, entre elas jornalistas e influências de Teresina. O tipo de crime conhecido como stalking. Segundo o delegado Humberto Mácula, o homem usava as redes sociais para se aproximar das vítimas e, a partir daí, enviava mensagens com conteúdo sexual e ofensivo. Ele usava o nome de jornalistas conhecidas da capital, amigas das vítimas, para iniciar as conversas. O crime de stalking, perseguição em inglês digital, se caracteriza por uma perseguição reiterada, de forma obsessiva, tanto no meio físico como no digital. O perseguidor pode demonstrar inveja, ciúmes, paixão obsessiva e se torna uma ameaça à integridade física ou psicológica da pessoa, restringindo a liberdade ou a privacidade do alvo. O autor passa a ligar repetidas vezes, envia inúmeras mensagens, faz inúmeros comentários nas redes sociais e cria perfis falsos para driblar eventuais bloqueios. Em abril, foi sancionada a lei que incluiu no Código Penal o crime de perseguição, conhecido também como stalking em inglês. A pena para quem for condenado é de 6 meses a 2 anos de prisão, mas pode chegar a 3 anos com agravantes, como crimes contra mulheres. Especialistas ouvidos pelo G1 apontaram que a maioria dos casos acontece contra mulheres, por meio de parceiros e ex-parceiros. Desde que a lei entrou em vigor, milhares de casos foram registrados ao redor do Brasil. E aqui você tem o link de onde foi extraída a notícia, beleza? Uma vez que não pode ser do minhacabeça.com.br, tem que ter um respaldo de onde é retirada as informações. São retiradas as informações. Texto 2. Eu disse que não conseguiria, não era recíproco, não sentia a mesma coisa. De início parecia que era algo que ia ser bem lidado, até que parou de ser bem lidado assim, né? Começou a ser invasivo comigo, de falar, estou na porta da sua casa, não vou sair até que a gente converse, conta Clarice.
Clarissa conheceu Aaron Deleste Dantas, de 24 anos, em 2022, quando os dois trabalhavam no mesmo bar em Londrina, no Paraná. Eles ficaram amigos até que o rapaz se declarou. Aaron insistiu durante meses. Bloqueado nas redes sociais, começou a criar perfis falsos para chegar até Clarissa. Em uma das mensagens ele disse: "É você, Clarissa." Ontem eu tive certeza disso. E aqui, mais uma vez, a fonte aqui, beleza? Então, você percebe pela leitura do texto motivador que estamos diante de uma problemática real. O texto motivador é esclarecedor porque ele dá... Professor, não sei o que é stalking. Meu filho, seguinte, o texto motivador, ele está auxiliando você, ele dá a definição aqui, stalking, e ele vai dar a definição aqui também, ó. Perseguição, em inglês, se caracteriza por perseguição reiterada, de forma obsessiva, tanto no meio físico como no digital. O texto motivador ajudando você. Então nós temos aí. Aqui também no segundo texto ele fala que a perseguição se dá contra mulheres. Ele dá características, ó, causa inveja, ciúme, paixão obsessiva, se torna uma ameaça à integridade física e psicológica da pessoa. E diz também, ó, na maioria dos casos acontece contra quem? Mulheres. Quando eu vi a reportagem, fiz a coletânea dos textos, cara, isso aqui pode cair na redação. Então, primeira coisa que você precisa ter consciência. Você precisa saber fazer análise da frase temática. Vamos a isso. A banca vai dar a frase temática para você. A partir da leitura dos textos motivadores, abaixo, acima, no caso, né, e com base em seu conhecimento de mundo, desenvolva um texto dissertativo argumentativo sobre o tema o crime de stalking. É stalking aqui, vou tirar esse T aqui. Stalking. E sua relação com redes sociais e desigualdade de gênero. Seu texto deverá ser produzido em prosa e conter no mínimo 20 e 30 linhas. Beleza. Você se deparou com frase temática? Primeiro, identifica, criatura, as palavras-chave. Stalking, relação, redes sociais, desigualdade de gênero. Pela simples análise dessa frase temática, você já consegue ali fazer um direcionamento sobre o que a banca espera de você. Então vamos lá. Você sublinhou as palavras, identificou as palavras-chave, você vai começar a planejar o seu texto. Você quer que a banca quer que a redação verse sobre o crime de stalking, beleza? Stalking, mas fazendo relação com as redes sociais e com a desigualdade de gênero. É isso que ela espera de você. Nesse simples detalhamento aqui da frase temática, você chega à conclusão: opa, eu já tenho 2 parágrafos. O segundo parágrafo aqui, um parágrafo vai ser dedicado às redes sociais. O outro parágrafo vai ser dedicado exclusivamente à desigualdade de gênero e o seu poder de fazer relação com isso. O crime de stalking, a perseguição, ela tem relação com as redes sociais? Pense aí com você no seu cotidiano. Você acha que o crime de stalking, de perseguição, tem relação com as redes sociais? Na minha linha de defesa, na minha percepção, eu acredito que sim, tem relação com as redes sociais, uma vez que é corriqueiro nas redes sociais a disponibilidade gratuita da privacidade do indivíduo. Então a pessoa, inocentemente, ela vai lá, posta onde ela malha, onde ela estuda, onde ela faz faculdade. O perseguidor, opa, ele já tem ali meio caminho andado, a vida dele está facilitada, porque há uma relação entre esse crime de stalking, as redes sociais e a disponibilização da privacidade. O crime de stalking tem relação com a desigualdade de gênero, na minha percepção, sim, uma vez que a sociedade brasileira é extremamente violenta com as mulheres. Isso facilita essa desigualdade de gênero que se manifesta no mercado de trabalho, na liberdade de ir e vir, no posicionamento da mulher perante a sociedade, como maiores vítimas de violência. Isso se manifesta na desigualdade de gênero também, que culmina no crime de stalking. Então você tem aí, rapidamente,
analisando aqui a frase temática, as palavras-chave da frase temática, você consegue aqui achar 2 parágrafos, 2 argumentos. Olha, primeiro, avaliador, eu vou fazer uma relação do stalking com as redes sociais, conforme disse para vocês, aqui as redes sociais, no sentido de que há uma disponibilidade da privacidade e de que há uma desigualdade de gênero, uma vez que a sociedade brasileira já é essencialmente violenta com as mulheres. Então, teremos o seguinte, quantos parágrafos aqui? Eu faria essa redação seguinte. Ó. Primeiro parágrafo, introdução. Segundo parágrafo, a relação com as redes sociais. E terceiro parágrafo, a relação com a desigualdade de gênero. E quarto parágrafo, eu faria a conclusão. Pronto. Banca IBFC, ela não quer que você faça nenhuma dissertação de mestrado, ela quer que você organize um raciocínio lógico de maneira aprofundada para defender o seu ponto de vista. Introdução, redes sociais, gênero e a conclusão, beleza? Vou mostrar para vocês aqui o que eu já escrevi, a metade do caminho de como se deu o meu projeto de texto. Vamos lá. Tcharam! Tem aqui, ó. Produzido à mão no capricho. Tu tá chato, hein? Sai. Tenho aqui produzido aqui à mão para vocês no capricho a metade do caminho. Então é o seguinte, a banca pediu que houvesse sobre o crime de stalking e sua relação com as redes sociais e com a desigualdade de gênero. Como é importante, primeiro, eu vou destacar para vocês a introdução. Tá aqui, ó. Esse trecho destacado em rosa é a introdução. Eu costumo fazer entre 5 e 6 linhas. Até 6 linhas é o limite que eu considero uma boa introdução. Então aqui nós temos a introdução. Nesse primeiro espaço aqui eu tenho a introdução. Você precisa deixar o espaço para marcar o início do parágrafo, beleza? E eu comecei já na tora aqui. Tornou-se comum, de acordo com os noticiários, quem me deu esse noticiário aqui? Aquelas referências que foram dadas lá. Então eu malandramente já com os noticiários que o avaliador está lendo também. Ele compartilha essa informação comigo. Na contemporaneidade, a prática de stalking. O que eu tenho aqui? Primeira palavra-chave. Opa! Ele abordou o tema. Está aqui. A perseguição contra alguém virtual, ou pessoalmente. Comecei a contextualização com o quê? Esse bicho está chato. Com a definição do crime. Esse fenômeno é um problema, visto que pode ser praticado facilmente pelos meios digitais, em que as vítimas estão mais acessíveis. Veja que eu já emiti uma opinião. Esse problema, a temática que você deu, banca, ela é um problema. Aqui eu tenho a minha opinião. É um problema. Beleza. Visto que pode ser praticado facilmente pelos meios digitais, não. Tchau. Em que as vítimas estão mais acessíveis. Como que eu vou finalizar a minha introdução? Antecipando os argumentos pedidos pela banca. Redes sociais e desigualdade de gênero. Então, vou ter aqui, ó. Dito isso, é inegável que esse crime possui relação negativa com as redes sociais. Argumento 1. Redes sociais, argumento 1. E a desigualdade de gênero. Argumento 2. Antecipei, mostrei para o avaliador o que virá pela frente. Uma linha de defesa com relação às redes sociais, uma linha de defesa com relação à desigualdade de gênero. As outras palavras-chave, onde estão aqui? Stalking, relação com, tá aqui, ó, redes sociais, né, que se confunde com antecipação dos argumentos, e desigualdade de gênero. Sai. Pois bem, antecipei o que vou abordar. Redes sociais, desigualdade de gênero. Vamos então ao argumento 1. Primeiro argumento. Primeiro eu preciso dizer para vocês, e os meus alunos sabem disso, lembrando que se você precisa de um acompanhamento direcionado, individualizado e de correções de redação detalhadas, minuciosas, fale comigo lá no meu WhatsApp, o link está lá no meu Instagram, @AdrianoAlexandre com 2 L's, você me chama e faz seu orçamento lá. Quando nós nos referimos a redes sociais, a um repertório sociocultural
que é muito utilizado pelos concurseiros, que é do Guy Debord. Ele teorizou sobre o conceito de sociedade do espetáculo. Quando ele teorizou, ele estava criticando o surgimento ali, ou a massificação da cultura por meio do fenômeno televisivo. Então, as pessoas tinham acesso aos mesmos programas de televisão, assistiam aos mesmos filmes. Isso foi, de certa maneira, igualando o comportamento de todo mundo. A sociedade, ela ficou refém de uma sucessão de imagens. A sociedade virou a espectadora de espetáculos, de sucessão de imagens. Então, você ceder a esse tipo de comportamento acaba tirando o seu aspecto crítico, a sua autonomia de promover os seus próprios desejos. Você acaba querendo corresponder à expectativa dessa sociedade do espetáculo. Na época, ele fazia referência à cultura, por exemplo, televisiva. Mas hoje, essa espetacularização do comportamento tem relação com as redes sociais? Na minha percepção, sim. Uma vez que as redes sociais, elas são moldadas, o nosso comportamento hoje é moldado, é permeado pela sucessão de imagens. Você a todo momento postando fotos da academia, da comida, do restaurante, da faculdade, dos bares, ou seja, você acaba virando diretor de si mesmo. Você produz um espetáculo e esse espetáculo, ele é baseado em quê? Na exposição da sua privacidade. A sua privacidade, ela virou uma mercadoria, virou algo para gerar entretenimento alheio. Tudo isso eu estou falando porque, quando se refere a redes sociais, nós temos aqui como referencial teórico o conceito de sociedade do espetáculo de Guy Debord. E isso vai ser utilizado, esse referencial vai basear, vai fundamentar teoricamente a minha linha de raciocínio. Eu vou mostrar para vocês aqui na leitura do primeiro argumento. Eu gosto de chegar no argumento 1, declarando para o avaliador o que eu vou defender no corpo da argumentação. Veja, se eu prometi aqui no argumento 1 que eu vou trabalhar a relação do stalking com as redes sociais, eu já declaro logo de cara. Em primeira análise, ressalte que o stalking está relacionado negativamente com as redes sociais. O que eu fiz? Declarei redes sociais. Vou abordar a questão do stalking e das redes sociais, avaliador, então preste atenção. Depois disso, eu vou inserir o conceito teórico da sociedade do espetáculo. Veja, com efeito, sabe-se que Guy Debord, ao definir o conceito de sociedade do espetáculo, preconizou que a sociedade, ao se espelhar na cultura audiovisual, permeada de imagens, homogeneiza padrões comportamentais. Tudo isso aqui é a teoria, esse bichinho sai. Tudo isso é a fundamentação teórica da minha redação. É importante colocar a fundamentação teórica? Sim, gente, é importante. Se você quiser passar de 18 pontos, você precisa trazer um referencial teórico para a sua redação, porque isso vai aprofundar o seu ponto de vista, a sua linha argumentativa. Então, veja, em amarelo eu declarei o ponto de vista que vou defender, em azul eu fundamentei. Agora vem a parte mais dificultosa. Qual a relação dessa teoria com o meu ponto de vista? Nós vamos ver aqui, ó. Isso se aplica, isso o quê? Essa teoria que eu citei aqui, que eu expliquei atualmente, às redes sociais. Porque é comum as pessoas cederem à privacidade em prol do entretenimento alheio. Consequentemente, veja o peso dessa palavra, consequentemente, mostrando para o avaliador que essa teoria tem, esse comportamento das redes sociais tem uma consequência. Isso é um desdobramento poderoso para você convencer o seu avaliador. Qual a consequência disso? Essa espetacularização desnecessária, veja o peso da palavra, que você criticando essa exposição, ó, da vida cotidiana é nociva, é ruim, o peso da palavra de novo, já que facilita o caminho de perseguidores. Ao publicar onde se trabalha, por exemplo, olha aqui, você dando um exemplo concreto, expõe-se a risco. Em síntese, nota-se a relação do crime em questão. Qual é o crime em questão, meu povo? O stalking, com a dinâmica das redes sociais. Então aqui você fecha todo o raciocínio. Você reafirmando mais uma vez. Veja que você abriu afirmando que o stalking tem relação com as redes sociais e você finaliza dizendo que, reafirmando, batendo na tecla, que o stalking tem relação com as redes sociais.
Em amarelo, temos a declaração do que vai ser defendido. Em azul, temos a fundamentação teórica, a sociedade do espetáculo de Guy Debord. Em verde, tudo isso aqui, eu vou até destacar, tudo isso em verde, é o aprofundamento, você explicando para o avaliador como essa teoria se relaciona com o seu ponto de vista. Está tudo aqui, ó, de verde, ó. Isso é o aprofundamento, que tem maior peso na palavra consequentemente, pois mostra para o avaliador que você está trabalhando uma relação de causa e consequência. E por último, em rosa aqui, você tem o fechamento do pensamento. Eu ensino os meus alunos a desenvolverem a argumentação exatamente nesses passos. Em síntese, nota-se a relação do crime em questão com a dinâmica das redes sociais. Se você quiser ter a íntegra dessa redação em arquivo PDF, você vai fazer o seguinte, você vai lá no meu Instagram, @AdrianoAlexandre, com 2 L's, você vai me seguir e vai no link, na bio, no meu WhatsApp, e vai dizer, professor, eu quero o modelo da redação que foi iniciada no YouTube. Eu já tenho esse modelo pronto para você, para ajudá-lo no segundo argumento que eu desenhei também, que trata sobre o stalking e a relação com a desigualdade de gênero, beleza? Só me seguir lá no Instagram e puxe, vá no link lá que tem no WhatsApp e fale, professor, eu quero o modelo da redação que já está prontinho para você em PDF, para que possa orientá-lo na caminhada do estudo para a Guarda Municipal de Manaus, beleza? Se esse vídeo foi útil para você, dê o like, por favor, e se inscreva no canal também para acompanhar o tema 2 que nos próximos dias eu publicarei. Valeu e tamo junto!